Fala, galera! Como é que vocês apareceriam aqui no meu lugar aqui hoje, né? Como? Melhor eu me esconder ainda mais, né? Depois de falar tudo do São Paulo, como vai ser e tal. E aí o São Paulo, o Rogério Ceni me faz umas presepadas aí que não tem muito cabimento, não. Galera, eu tenho 4 notícias aqui, 4 fatos que vão mudar um pouco o que vai ser o curso do São Paulo de agora em diante. Vamos analisar então aí um pouquinho sobre se o Arboleda realmente errou naquele lance. O lance do VAR também, o São Paulo tem sido prejudicado pelo VAR e já poderia ser o líder geral do campeonato, né? Vamos falar também sobre essa ausência sinistra do Patrick. E vamos falar também sobre o Rogério Ceni. Nesse caso aí, do time cansar, né? Ele chega e explica por que o time cansa no segundo tempo e ele não consegue mudar esse fator. Vamos deixar o time cansar. Meu time joga desse jeito mesmo. Ô Rogério. Rapaz. Vamos então. Gente, deixa o like aí pra dar aquela moral no vídeo. Não é pra dar o like no empate do São Paulo e Ceará no Morumbi, brigando liderança novamente. Não dá o like nesse empate aí. É pra dar o like pra mim aqui, pra dar uma força com o trampo que eu tenho feito aqui todo dia com unhas e dentes. Vindo aqui com afinco ímpar, com empenho e um otimismo que eu tiro da cachola do mago. Mas vamos lá, vamos junto, né? E se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda aqui na Coletiva do Juba, você é muito bem-vinda, viu? De verdade. Bom, gente, o São Paulo empata com o Ceará jogando em casa, então um dos gols foi um erro absurdo do Arboleda, e aí nós colocamos na conta do Arboleda esse erro, não é verdade? Só que dá pra colocar realmente na conta do Arboleda? O Arboleda sai jogando e erra um passe num time do São Paulo que o Rogério Ceni novamente no intervalo quebrou a estrutura do time, que jogava de maneira impecável o primeiro tempo pela terceira vez. Contra o Curitiba, o São Paulo coloca o time de 3-5-2, primeiro tempo perfeito, perfeição e maestria. No intervalo o Rogério Ceni muda, tirando o terceiro zagueiro. Contra o Corinthians, jogando na casa dos caras, o São Paulo Futebol Clube chega lá brigando liderança, engole o Corinthians vivo no primeiro tempo, com 3-5-2. Chega no intervalo, o Rogério Ceni tira o terceiro zagueiro e mexe 3 caras e o seu erro foi tão gigante que ele estava incomodado e você fala, bom, Rogério Ceni não vai mais fazer esse tipo de coisa. Claro que ele não vai, mas por que ele faria? Não vai mais. Beleza, então, aprendemos com o nosso erro. Chega no terceiro jogo seguido no Brasileirão, um da Copa do Brasil e 2 do Brasileirão, jogando assim pela liderança contra o Ceará em casa. Aí você joga o primeiro tempo com tranquilidade, muito melhor que o Ceará, e no intervalo você tira o seu meia esquerda e coloca... colocou o Éder, cara. Colocou o Éder lá na frente. O Éder ele tem 3 funções no São Paulo hoje. A primeira delas é assistir o jogo de pertinho ali, bem posicionado, ver o jogo bem de perto. Não tem ingresso melhor que esse do Éder aí. Os caras compram ingresso pra bilheteria, pra arquibancada, pra cativa, pra numerada. Igual o do Éder você não vai encontrar pra comprar. Aquele é o melhor ingresso pra assistir um jogo possível e imaginário. Então o Éder fica lá assistindo lá de frente. A segunda função do Éder é ficar parado, sem fazer absolutamente nada, porque ele não precisa, ele entrega muito, ele é forte, ele entrega muito, ele entrega. O que ele entrega? Qual que é o final da entrega dele? É uma assistência? É um gol? É um drible em progressão? É uma puxada de contra-ataque? É um desarme? Qual que é a entrega do Éder? Que eu fico pensando na teoria, você fala, bom, na teoria é um ex-jogador, e na prática? Na prática ele é menos que um ex-jogador, ele é bem menos que isso. Aí você coloca o Éder e você ainda tem um terceiro fator aí que é o mais importante de todos, que ele atrapalha o Caleri. Ele coloca, tira o meio campo, coloca o Éder na frente. Quando você está com o Éder na frente ali, o Éder ele chama a marcação. Então, ao invés de você abrir o jogo para as pontas, ó a física, ó, abrir o jogo para as pontas, os marcadores têm que ir, ó. Eu tô aqui, ó, Luciano, chama o marcador. Rigoni, Caio Careta, chamei o marcador. O que acontece nessa meiuca aqui, ó? Não abre espaço pro Caleri? Rogério, ó a física acontecendo, ó. Abriu espaço pro Caleri.
Mas você vai abrir espaço? Não, você vai colocar os 3 centralizados. Então fica Éder, Caleri e Luciano batendo cabeça com a marcação do Ceará assim, ó. Ela fica aqui, ó. Claro que o Caleri cai de produção. Óbvio que o São Paulo acaba, porque você mexe com a estrutura do time do São Paulo. E se não bastasse, fosse tão ruim isso acontecer, resulta no Arboleda olhar para Igor Gomes marcado, para Nestor marcado, para Rafinha, o Igor Vinícius, não lembro, marcado. E aí quando o Arboleda vai tentar dar um passe, ele não tem meia para tocar. Então ele erra o passe e resulta no gol. Erro do Arboleda, com certeza. Mas erro tático, com certeza. Por que o time do São Paulo do Aguirre não entregava os gols? Por que o São Paulo do Cuca não entregava os gols? Por que o São Paulo do Muricy nunca foi entregar gols? Sabe qual São Paulo que entregava muitos gols? O do Diniz, com o Daniel Alves, onde o time tinha um lateral direito jogando com a camisa 10. Um time absolutamente desestruturado, onde Vitor Bueno era ponta esquerda. Vitor Bueno era ponta esquerda. Isso é desestruturar um time. Então, óbvio que você vai errar muitos passes na saída de jogo. Óbvio que você vai entregar os gols. E o que aconteceu com o Arboleda foi a mesma coisa que acontecia com o Diniz. É um time desestruturado. É um time que não tem coerência tática. Ele não tem lógica tática. Então entrega o gol como entregou. Falando agora de VAR, o São Paulo... Eu vou até tirar o óculos aqui. O São Paulo, ele poderia ser líder geral, tá? Líder geral. Não fosse o VAR. Senhor VAR... Lance do Renato Augusto no pênalti do Corinthians. Ele ergue a bola e bate com as 2 mãos na área, assim, ó. 2 mãos. O São Paulo era pra ter ganhado aquele jogo apesar do São Paulo. E agora, contra o Ceará, o lance do Speed Mendonça, tem câmeras aí que estão mostrando que ele estava impedido, sim. Portanto, o São Paulo está sendo prejudicado pelo VAR. Não é pela arbitragem tendenciosa. É pelo VAR. Tá? É pelo VAR. Então isso é inadmissível, o São Paulo ser prejudicado em 2 jogos consecutivos, brigando a liderança do Campeonato Brasileiro, e ele está sendo prejudicado. Se não foi contra o Ceará, porque o lance ele parece que não é conclusivo, você pode analisar então o lance contra o líder do campeonato, onde eles ganharam 1 ponto e o São Paulo deixou de ganhar 2, o São Paulo tira 1 ponto deles e põe mais 2 para o São Paulo é líder isolado do campeonato, tá? Então, com toda certeza, o São Paulo é um time que está sendo prejudicado pela arbitragem novamente, agora em 2022, falando com a existência do VAR. Nada disso pode ser aceito. Quando fala de bastidor, o São Paulo é um time fraco de bastidor, talvez esse não seja o termo exato para falar. Como assim eu sou fraco de bastidor? Você quer ser da politicagem? Quer ser do esquema? Talvez não, mas o São Paulo precisa gritar. Precisa mandar ofício, precisa pedir reparação, precisa pedir anulação de jogo. Se o VAR não vê impedimento, isso aí é um erro de direito. Então tem que anular o jogo. Aquele lance talvez seja interpretativo do Renato Augusto, aquilo é um absurdo. O São Paulo deveria pegar todos os lances de mão na área e mandar lá para a CBF lá e tentar a anulação do jogo. Porque agora você tem uma recorrência contra o Ceará. E essa recorrência o São Paulo ainda não pode aceitar. O time do São Paulo não pode aceitar. Vamos falar agora do senhor Rogério Ceni. O senhor Rogério Ceni, como eu falei aqui, ele tem desestruturado o time no intervalo. Tá? O time do São Paulo, na minha opinião, é um time excelente. Beleza? Então eu não perco a minha esperança ainda nos títulos. Eu sei que é difícil falar em títulos depois do jogo contra o Ceará, mas existe sim, pra mim, um time excelente, aquilo que eu sempre falo. Não vou botar fé que o Nicão chegou no São Paulo e desaprendeu. Não vou botar fé que o Patrick chegou no São Paulo e desaprendeu. Não vou botar fé que o Luciano desaprendeu. Não vou botar fé que existe alguém melhor que o Caleri no Brasil. Pra mim, todos esses são fatos. Não vou botar fé que o Arboleda desaprendeu. Não vou botar fé que o Reinaldo não é um baita lateral esquerdo bom, jogando como ala, porque tem jogado bem. Rafinha, melhor partida da vida dele com a camisa do São Paulo. Parabéns pro Rafinha. Jogou de ala no primeiro tempo, muito menos preocupado com a marcação. Aí ele teve que ser um lateral mais ofensivo e ele foi, com qualidade, 1000 vezes melhor que o Igor Vinícius dessa vez. Só que é um registro para ficar a justiça feita aqui, porque eu sou um dos críticos do Rafinha e eu gostei demais de ver o Rafinha contra o Ceará. Gostei de verdade, achei que valeu muito a pena ver o Rafinha contra o Ceará, achei que valeu a pena. O Rogério Ceni, então,
não é questionado na coletiva por aquele bando de jornalista que parece que tem medo de perguntar de verdade pro Rogério. Rogério, você prejudicou o time de São Paulo contra o Corinthians, fazendo as alterações no meio campo, do intervalo. E agora você prejudica de novo o São Paulo contra o Ceará, fazendo as alterações de intervalo. Até quando você acredita que você vai poder prejudicar o time? Porque você entra de maneira correta e você prejudica no decorrer da partida. Essa prejudicada está resultando na falta da vitória. Essa deveria ser a pergunta. Perguntar o que o Éder entrega que só você vê e mais ninguém consegue ver. Então essas perguntas não são feitas. Perguntar, cadê o Patrick? Porque o Rogério Ceni, ele desconsiderou o Patrick até na hora de falar. Ele falou assim, ó, quando eu tirei, eu não sei se o Patrick não estava em campo, tá? Patrick é camisa 3, se eu não me engano, na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, e ele no Brasileiro parece que ele é camisa 88. Porque eu olhei ali os suplentes colocados pelo próprio São Paulo. São Paulo divulgou uma lista de reservas e o Patrick estava lá. O Patrick sequer entrou no time do São Paulo. E o São Paulo, Rogério Ceni, quando foi explicar a alteração do André Anderson, que não era nem para ter saído, jogou mal, mas nem era para ter saído pela ausência de alguém, ele não cita o Patrick. Ele fala quem que eu tinha para colocar. Então ele coloca o Éder de maneira absurda. Absurda. Então eu não concordo com esse tipo de situação, não concordo com esse tipo de coisa. Acho isso um verdadeiro absurdo. Mas o Rogério colocou o Éder, beleza. Não citou o Patrick. Sequer citou o Patrick. Mas o problema é a quebra de estrutura. E aí o Rogério Ceni foi questionado de uma maneira incorreta assim, ó. Ô Rogério, o time do São Paulo tem sofrido no segundo tempo. Por burrice sua. Mas isso não falaram. Se dá o fato de um cansaço. Vou de novo aqui, ó. Se dá um fato de um cansaço, Rogério Ceni. E ele diz, sim. O time cansa, porque a nossa marcação é uma marcação que pega pesado no 1 contra 1, recupera a bola e não pode perder. E nós perdemos muitas bolas. Quando você recupera e perde de volta, recupera e perde de volta, você fica cansando. Você cansa. E aí quando você cansa, chega no segundo tempo e você não joga nada. Então por que você não dá a bola para o adversário um pouquinho mais, dá o chutão, você evita de tomar o gol que o Arboleda entregou, você evita esse cansaço tão presente, tão real no time do São Paulo no segundo tempo que você desmantela. O que eu penso do Rogério agora, só para encerrar esse vídeo aqui, é que ele não deve ser demitido do time de São Paulo, na minha opinião. Não deve ser demitido. Eu acho que o Rogério Ceni ele deve continuar no São Paulo. Ele é um cara que, em linhas gerais, tem mais somado do que subtraído. Tem ido melhor do que pior. Agora, quando ele erra tudo contra o Corinthians, eu pensei, ele não vai errar mais essas coisas básicas contra o Ceará. E ele errou muito menos. Tá? O fato é que o São Paulo não mudou 3 no intervalo. Isso já foi bom. Não quebrou a estrutura no mínimo dos 3 zagueiros, isso também já foi bom. Reinaldo cansar, como o Rogério Ceni diz, eu não admito, cara. O Reinaldo não tem 40 anos. O Reinaldo jogou, acho que faz 15 dias que não joga. Que nem na Sul-Americana jogaram. Nem ele, nem o Wellington, nem o Rafinha, nem o Igor Vinícius. Então como é que tá cansado? Um jogador profissional não aguenta 45 minutos, uma vez a cada 15 dias, é isso? Nós temos que aceitar. Então eu não aceito. Cara, uma vez por semana jogar 45 minutos, não aceito. Isso está errado também. Mas o Rogério Ceni, numa linha de tentativa de evolução, já tem pelo menos não desmantelado o time inteiro no segundo tempo. Desmantelou. Tirou o meia, colocou ali o Éder. Mas aí não ignora a existência do Patrick. Mas ainda assim eu vi um pouco de melhora. Fortaleza em casa era mais fácil que o Corinthians fora. Então que melhora que foi essa em números? É difícil de entender. É difícil de você aceitar. Mas existe sim uma melhora. A tabela vai ficar pesada agora. Corinthians tem um jogo fácil. Atlético Mineiro tem um jogo fácil. Palmeiras pega o Santos, acho que o Palmeiras ganha. Então o São Paulo vai distanciar um pouquinho. Coisa que o São Paulo não queria. Então é para mim inadmissível. Rogério Ceni, vamos tentar ser um pouquinho. Vou descaracterizar aqui agora, vai.
Vou pro São Paulo aqui. São Paulinos, eu ainda acredito nesse time de São Paulo. Ainda acho que o time de São Paulo pode evoluir bastante. Eu acho sim que o Rogério Ceni tem errado e muito no time do São Paulo. Mas eu acredito que como técnico que erra muito, ele também é um cara inteligente, bastante esperto, que tá vendo os erros dele. Ele atribui alguns erros, ele culpa o time. Ele fala, treinei exaustivamente aquela jogada, treinei muito aquela bola, fiz muito isso e aquilo, e quando eu vejo o lance depois, eu vi que nós erramos no exatamente onde eu falei pros caras não errarem. E isso aí eu acho que é jogar pra torcida. Eu acho que você fica colocando culpa em jogador individual é um erro quando você desestrutura o time. Se ele não tivesse mexido no intervalo, deixado os caras jogar, ele podia perfeitamente até culpar o jogador pelo cansaço e não ele. Mas ele chama, com essas escalações e com essas mexidas, ele chama a responsabilidade inteirinha pra ele. E eu acho que isso é um desgaste que ele não precisava passar. De jeito nenhum. Não precisava passar. Ele passa o desgaste por ser turrão, por ser teimoso, por ser um cara que tá acima de toda e qualquer crítica, tá acima de toda e qualquer análise. Ele tira sarro de quem faz análises, blogueiros e jornalistas e tal. Quem conhece é ele, então assume essa responsa. Vamos ver até que ponto o Patrick não cabe nesse time. Vamos ver até que ponto o São Paulo melhorou sem o Patrick. Vamos ver até que ponto. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like aí, dá aquela moral, beleza? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!